Aí vou para o Share, que é My Screen. E aí, cadê o negócio que eu podia chegar e colocar minha imagem se quisesse? É câmera. É todo do lado certo? Do lado direito? Ah, apareceu câmera, é verdade. Muito bem, mas eu não gosto dessa minha cara aparecendo. Eu gosto do PDF que eu mais ou menos preparei aparecendo, aí apareceu. Isso. E vou tirar minha cara, fica só em background. Muito bem, como eu anunciei os que estavam no começo da aula, vocês vão ver a Glória escrever o número 1 como 3 frações obscenas. Então, o objetivo da aula de hoje é chegar no número 1. Tá? E essa soma das 3 frações horrorosas, a gente vai provar que dá 1, porque é o grau de um zero ciclo que ele vai saber calcular. Certo? Então, deixa eu fazer uma revisão de algumas coisas mais ou menos básicas, mas nem tanto, que entram na demonstração da fórmula de Bott, que a gente vai mais ou menos fazer hoje. E o primeiro ponto a lembrar, que a gente já repassou, é a fórmula de autointerseção no mundo equivariante. Quer dizer, a fórmula de autointerseção antiga, a gente tinha tipo uma interseção completa local contida numa subvariedade, numa outra variedade, ou esquema, ou o que seja. Aí, se você fizer a imagem direta e o pullback, o ciclo que você obtém é a classe de Cherny-Top do normal. Tá? Essa interseção completa local. Isso vale no mundo equivariante, apenas você pega a fórmula usual a que eu acabei de me referir, que usa a classe de Cherny-Top do normal de y em x, ok? E você faz tudo equivariante. A única coisa que tem que notar é que quando eu tenho o y contido em x, mergulho regular equivariante, se você fizer o produto cartesiano com aqueles abertos u's da representação em que a ação é ótima, você continua com o mergulho em que a ação é ótima, passa o quociente, e é assim que você constrói os mesmos símbolos que estão aqui, só que agora com t no expoente, quer dizer, no mundo equivariante. Então, essa classe aqui é obtida como você pega esse mergulho, faz cartesiano um aberto de uma representação em que a ação é ótima, é livre, sei lá o quê, ok? Passa o quociente, você tem um mergulho passando o quociente, esse quociente que você vai obter no mergulho vai lhe dar um fibrado normal, que vai continuar sendo interseção completa local, e esse fibrado normal vai ser, evidentemente, equivariante. Então, a gente está numa situação que a gente pode calcular classes de Cherny do normal em equivariante. E a fórmula é análoga que a gente tem no caso clássico, até porque o caso equivariante é tirado dessa por esse atrapalho, mais ou menos, que é aumentar o produto cartesiano por um aberto adequado e passar o quociente. Isso aqui vai aparecer em breve. E o fato, digamos assim, relevante aqui é que quando você olha para esse mergulho em quocientes, tá? O normal do quociente é o quociente do normal. Da única maneira que isso pode fazer sentido. Tá? E o ponto agora é que esse fibrado normal é equivariante, você pode calcular classes de Cherny equivariantes dele. Eu vou passar rapidamente sobre algumas informações de divisores de autofunções, porque esse é o passo essencial para fazer cair a dimensão na demonstração por indução sobre dimensão que a gente vai fazer daqui a pouco. E a maneira de fazer cair a dimensão é restringir a hipersuperfície.
Tá? Você vai cortar para uma hipersuperfície. Mas essa hipersuperfície você quer que seja invariante também. Aí o que vai acontecer é que se tiver uma variedade com ação do toro, e tiver uma função racional não nula, em X, tá? Você pode escolher tais funções racionais não nulas, que são autovetores. Isso é por conta de um lance de grupos algébricos, representações de grupos algébricos lineares, linear algebraic groups, okay? Que toda vez que você age com linear algebraic group numa variedade afim, pela própria definição da ação, o anel de coordenadas da variedade afim vai ser soma de subespaços invariantes pela ação. Tá? Então, isso é o degrau 1 ou 0 de um primeiro curso de Linear Algebraic Groups, que, aliás, eu estou à disposição de vocês, se quiserem, no verão, por exemplo, ter isso como atividade. Uma das coisas que me dá prazer é repetir esse curso. Tá? Só um X. Mas TA em X. E veja, o que vai acontecer é o seguinte: você tem uma ação em X com Y invariante. Aí, digamos que a gente consiga pegar coordenadas afins, abertos coordenadas afins, invariantes. Você vai ter funções regulares nesse aberto. Okay? E como você vai estar agindo agora na variedade afim, você vai ter um monte de funções que são autofunções. Em que sentido? Uai, se agir f de t aplicado em x, é o t aplicado em f de x, onde está implícito que a ação que você tem em x induz ações nos abertos coordenados afins que sejam invariantes, e esses existem. Okay? Aí, você pegou um aberto afim que está cheio de funções que são autofunções, do ponto de vista da variedade original, ela vai ser uma função racional, porque ela está ativa no aberto só. Por isso que aparece racional aqui na brincadeira. Não, deixa eu dar um exemplo. Pega o próprio C estrela. O que é um anel de coordenadas de C estrela? Você tem um parâmetro T e 1 sobre T. Então, você vê que esse anel de coordenadas é gerado por caracteres. Tá? Reflete a ação do grupo no anel de coordenadas. Mas, geralmente, se você pegar agora a ação de C estrela numa variedade afim, o anel de coordenadas dessa variedade afim vai ganhar uma ação da maneira mais ou menos óbvia. Você age numa função agindo no argumento, quer dizer, TFX é F de TX, da maneira habitual. Okay? E aí o que acontece é que quando a gente está com a ação de um toro, tá? Quer dizer, um C estrela, ou podia ser C estrela, cartesiano de C estrela, mas várias vezes, essas variedades afins, que são T variedades, o anel de coordenadas, tá? Vai ser união de subespaços que são invariantes. Okay? União crescente, esgota. Quer dizer, qualquer subespaço de dimensão finita do anel de coordenadas vai estar contido no invariante. Tá? É uma maneira de fazer, pegar o que você tem, age com tudo. É tipo aquela brincadeirinha de quando você tem... como é que é? Você quer tirar uma média, né? Você tem uma ação de um grupo, aí você pega a soma sobre todas as imagens. Uma coisa parecida que acontece aqui. Tá? Então, o ponto é que quando a gente tem uma função racional que é invariante, você calcula o divisor dela da maneira que a gente aprendeu a calcular na primeira semana de aula, vai se expressar em termos de subvariedades que são invariantes também. A expressão polos e zeros e coisa e tal vai ser tudo invariante pela mesma ação. Então, você ganha uma classe no grupo de Chau equivariante. Veja, se você pegasse a classe de DVF no grupo de Chau clássico, isso é zero. Tá?
Mas aqui não. Certo? Aqui não. E, de fato, esse divisor T equivariante da função, da autofunção f, é o resultado de aplicar a primeira classe de Chern na classe fundamental da variedade X. Tá? Isso segue mais ou menos direto das definições. O que é importante gravar daqui é que, preste atenção, isso aqui parece cheating, parece que a gente está trapaceando, mas não é. O lado esquerdo é um divisor, caiu a dimensão. O lado direito aparece a variedade atual que a gente estava trabalhando. E a gente tem uma técnica de inverter coisas assim, caracteres, localizando. Então, você tira o valor desse aqui em função de uma coisa de dimensão menor, ao preço de inverter esse elemento do grupo do anel de Chau. Como é que você faz isso? Como é que você faz uma coisa de um anel ficar invertível? Localiza. Tá? Pega um sistema multiplicativo com esse cara aí. E é por isso que a fórmula de Bott segue de um teorema de localização nesse sentido. E a demonstração, a gente mais ou menos falou no final da aula anterior, ficou aquela pendênciazinha de por que o caso zero funciona bem, mas você já sabe. Ou não está? Você estava no final que o Abramo deu o argumento? Sim, sim. Né? Conectividade, né? Então, essa relação aqui, que a gente relê assim, o lado direito aqui, isso é uma definição. Um caractere agindo numa classe equivariante é você pegar a primeira classe de Chern, do lá em banda ou associado ao caractere, e aplicando a essa classe aí. Ok? Só que a gente vê isso aqui agora como multiplicação por um elemento do anel. Então, eu posso dividir se eu localizar. Então, a frase mágica é essa. Essa relação permite comparar esta classe, sobre a qual eu quero aprender alguma coisa, por indução. Digamos que eu quero aprender alguma coisa aqui por indução. Então, eu expresso essa fulana como uma coisa de dimensão 1 a menos, dividido por uma formalidade, dividir por quê? Porque a gente está fazendo uma localização, anel de frações. Tá? E o ponto que a gente pode fazer, claro, você nunca quer fazer um anel de frações em que você põe nilpotentes ou mesmo zero no sistema multiplicativo. E aqui a gente toma cuidado de que esse aqui tenha peso não trivial. Tá? Então, o que rola é isso. Você põe que você tem uma subvariedade y de x, e você descobre uma autofunção racional com caractere aqui, não trivial, e que não é identicamente nulo em y. Essas coisas existem. Mais ou menos trivialmente, a gente vai ver o argumento um pouco mais adiante. Então, a menos de dizer, olha, eu posso dividir por quê, você expressa a classe y em função de classes de dimensão menor. De novo, isso parece cheating, mas não é lícito, é válido. Tá? Então, vê como é que aparecem essas autofunções aí. Digamos que você tem um esquema afim, tá? Aquele lance, eu tenho uma variedade sobre o qual o meu toro está agindo, aí você pega um recobrimento formado por abertos afins invariantes, essas coisas existem, tá, ok? Então, estamos na situação afim agora. E você pega uma subvariedade invariante. Então, se ela não... Invariante significa que se aplicar num ponto, não sai de lá. Mas não precisava ser invariante ponto a ponto. Não precisava ser ação trivial. Então, supor que a gente está no caso de que não é fixa ponto a ponto. Ok? Isso aqui, de novo, só para lembrar um pouco mais para trás, isso aqui naquele contexto de que teve aquele resultado mais ou menos barato que mostrava
que os ciclos T invariantes, naquela construção em que você se permite multiplicar por 1 e pegar o ciclo aí dentro, a gente já sabe que esses ciclos T invariantes geram o grupo de Chao T equivariante. Okay? Mas, na verdade, os invariantes bastam. Certo? Os que são invariantes bastam. Não precisa ir buscar fora do mundo de X. Fora do mundo de X significa fazer X cartesiano. Tá? E a técnica é essa que a gente vai ver aqui. Então, existe uma autofunção regular, que está no aberto afim, vai ser regular, com peso não trivial, que quando você restringe a y, dá diferente de zero. Opa, vou ficar com uma função racional aí que vai me permitir pegar divisores e cair em dimensão. Isso é o que está por trás do que vem pela frente agora. Então, se você pegar um y que não é fixo, vai ter que existir um testemunho de por que ele não é fixo. Ok? O anel de qualidade afim é gerada por autofunções. Isso é um fato. É gerada por... São autovetores a ação induzida no anel de coordenadas. Então, vai existir uma tal F, aquela que separava, fazia F restrito a x diferente de zero, tá? Mas que é uma autofunção associada a algum caractere aqui, separando esses pontos. Quer dizer, TY é diferente de Y, então vai ter tipo uma função coordenada F que diz, nesse é diferente daquele. Né? Você tem pontos distintos, no anel de coordenadas você vai ter funções coordenadas que testemunham que são distintos. Tá? Então, como o F é autovetor, o F de T agindo em Y é o caractere do qual ele é autovetor agindo em F de Y. Isso aqui é para ser diferente de F de Y. Se olhar para o que está escrito aqui, necessariamente o F de Y é diferente de zero, que é o que eu queria, vocês lembram, o F é restrito a Y, eu queria que fosse diferente de zero, e o que de T é diferente de 1. Isso aqui é diferente. De T, então, o que de T é não trivial, é um caractere não trivial. Tá? Então, agora vocês começam a se acostumar mais com a ideia de que não é cheating. Tem demonstrações bonitinhas e engenhosas que fazem a máquina andar aqui. Oi? Pode dizer o fato de ser essa coisa do anel de coordenadas. Como é que entra a coisa do toro? O senhor colocou no começo, como é um toro? Então, veja, quando é um toro, toda ação, toda a representação do toro fatora completamente. Se é um espaço vetorial de dimensão finita, onde um toro está agindo, esse espaço se decompõe como soma direta de autoespaços. Tá? Aí, junta com esse outro lance. Se você tiver um grupo algébrico afim, qualquer, não precisa ser toro, afim qualquer, agindo numa variedade afim, o anel de coordenadas herda a ação. E herda a ação com a propriedade de que qualquer subespaço de dimensão finita do anel de coordenadas vai estar contido num subespaço de dimensão finita invariante pela ação. Quer dizer, você pegar uma função no anel de coordenadas e agir, o subespaço gerado vai ser de dimensão finita. Isso para qualquer grupo algébrico. Se em particular o grupo algébrico for um toro, você está com subespaço invariante, então você tem uma ação ali dentro, essa ação se quebra, porque é o toro. Ok? A ordem de ideias é mais ou menos essa.
E a minha referência básica para essas coisas todas é aquele livrinho verde do Springer, que eu adoro. A melhor introdução a grupos algébricos lineares. Não está claro porque é que o QDT é diferente de um. Quer dizer, dessas coisas, você não acredita que vai aparecer argumento simples assim mais nessa altura do campeonato, mas é. É simple as that. Tá? Então, tinha um enunciado de localização que não sei se vocês lembram, que um certo anel de Chau era isomorfo a um outro anel de Chau. Você lia apenas os pontos fixos e o outro você lia tudo e ficava aquela coisa assim assustadora de que o anel de Chau, a menos de inverter caracteres, todos os ciclos provêm de pontos fixos. Tá? Então, esse é o teorema de localização, que vai reaparecer aqui daqui a pouco, mas não vou procurar o frame apropriado agora, não. Vamos simplesmente acompanhar a argumentação aqui agora. Então, claro, se deixa todo mundo fixo, essas coisas acontecem. Você pode estar perfeitamente com a ação que é vagaba e a ação é trivial. Tá? Então, aquele mapa que vai de pontos fixos dentro do grupo de Chau ou anel de Chau, que o X aqui vai ser não singular, por esforço, vai ser simplesmente a identidade. Tá? Pela definição, porque definido a nível de ciclo, você sabe como é que faz, todo ciclo daqui, porque todo ciclo de X é um ciclo daqui. Aí fica a identidade nos geradores, é a identidade. Então, vamos supor que X não é tudo fixo. Então, vai existir uma componente irredutível de X que não está contida no lugar de pontos fixos. Tá? X é a união dos seus componentes irredutíveis. Se você negar isso aqui, se toda componente irredutível está no lugar de pontos fixos, X está no lugar de pontos fixos, e a gente está dizendo que não está. Então, a gente argumentou há pouco que vai existir uma autofunção racional separante. Lembra aquele f de y diferente do ft de y? É isso que eu chamo de separante. Tá? Então, vai existir uma autofunção racional separante, que vai ser zero, onde definida no lugar dos pontos fixos, mas em y está diferente de zero. Meu separante aí é isso. O y não está com fechados disjuntos. Fechados disjuntos para variedades afins, se arruma uma função que é 1 numa e 0 na outra. É isso que eu estou usando aqui. Tá? Com a informação adicional, que você pode separar por funções coordenadas, e essas funções coordenadas você pode supor que são autovetores, são autofunções, pelo argumento geral que eu falei de ações de grupos em variedades afins. Ações de um grupo diagonalizável em variedades afins. Então, você pega a união do suporte do divisor de f em y e das componentes irredutíveis distintas de y. Vai rolar uma indução aqui. Nisso aqui, ó, você já caiu uma dimensão. Tá? Então, os pontos fixos do suporte desse divisor D são os mesmos pontos fixos de X. Porque você verifica, você pegar um Y que está no Yzão, né, e que é fixo, ele vai ser um zero ao polo, então o Y pertence ao suporte. Se o f de Y for diferente de zero, você usa aquela mesma conta que a gente fez ainda agora, tá? Você termina concluindo que o Q de T vai ter que ser igual a 1. Contradição. O Q era um caractere não trivial. Então, vamos deixar assente que os pontos fixos de X estão todos dentro dos pontos fixos de D. Tá?
Aí você olha para a inclusão, olha para o privado principal, que é o que tipicamente define o espaço projetivo. Tá? Você pode pensar nisso aqui como CN mais 1, menos a origem, passada a quociente por uma ação que o quociente é o espaço projetivo. Aí você tem uma projeção. Aí você verifica que essa autofunção racional que apareceu na transparência anterior vai dar uma seção racional do pullback desse lá em bundle. E aparece um pseudodivisor. Aí fica uma coisa técnica, eu não vou explicar. Você tem que correr para o Fulton e passar 1h30 entendendo o que é isso. Não é complicado, tá? Mas eu não vou querer quebrar o argumento para ficar nisso aqui agora. E esse pseudodivisor, quer dizer, é como se você tivesse uma primeira classe de Chern, mas com mais dados. Tá? É isso que é o pseudodivisor. Em que você se permite até ter coisa que é divisor de zero. Por isso que é pseudodivisor. Tá? Então, você ganha, por multiplicação por essa primeira classe de Chern, um mapa que faz o grau cair de -1. Você cai de X no suporte de D, por interseção, por essa primeira classe de Chern associada a esse pseudodivisor, aí cai de uma dimensão, e quando você compõe com o joga de volta ao nível de X, isso é multiplicação pelo caractere. Eba! Multiplicação pelo caractere, o caractere eu vou inverter, isso aí vai ficar injetivo, que é o que eu quero provar. Vai ficar injetivo, a menos de inverter caractere. Tá? Então, você estuda o diagrama em que aparecem todas as coisas que tinham que ter aparecido. Tá? Aqui é a multiplicação por Qi, daqui para aqui. Por indução, aqui embaixo, eu tenho injetividade que eu precisava. Vou ganhar injetividade em cima, porque multiplicação por Qi, invertendo o Qi, fica injetivo. Tá? Aí você usa indução newtoniana. Tá? Aí a dimensão. Então, o que é a localização explícita? Vamos lembrar o que é isso? A gente já sabe que os ciclos equivariantes no anel de Chau equivariante de X, eles provêm dos pontos fixos. Tá? Foi aquele lance de que, a menos de inverter um certo número de caracteres, todos os ciclos provêm de pontos fixos. Okay? Agora, provém como? Estou dizendo agora explicitamente como. Você começa com a alfa aqui, volta e leva de volta. Esse volta aqui significa que você vem parar no lugar dos pontos fixos. Ok? Está bem definido, porque o lugar de pontos fixos é liso, dentro de uma variedade lisa, então isso é interseção completa local, você pode fazer pullback e pode usar a fórmula de autointerseção também aqui. Então, essa é a fórmula de localização explícita. Tem que mostrar que esses dois aqui são iguais. Vai ser mais ou menos óbvio porque é que são iguais. Porque, veja, se distribuir esse F estrela aqui para dentro, vai ficar estrela em cima seguida do estrela embaixo. Estrela em cima, você calcula estrela embaixo primeiro, você voltar na fórmula de autointerseção, é isso que aparece. Você empurra uma subvariedade e pega de volta, tá? Isso é a interseção com a classe Chern-Top do normal. Então, aqui em cima vai aparecer a classe de Chern-Top do normal, que cancela a classe Chern-Top do normal. Então, dá alfa de volta. O problema é o seguinte aqui, veja, o F aqui está circulando, então, quando você distribui isso aqui na soma, você tem que saber que quando um F encontra um F' distinto, isso bate no zero, porque você está trabalhando com
componentes conexas que são disjuntas. Então, nenhum atrapalha o outro. Quer dizer, pullback de uma coisa dessa aqui pelo F errado dá zero, não entra, não contribui aqui nessa expressão. Okay? Então, explicitamente, a gente já sabe que o alfa se escreve como contribuições dos pontos fixos, é o que está dizendo essa igualdade aqui, a menos de inverter. Né? O teorema de localização significa inverte um número finito de caracteres não triviais, então qualquer ciclo provém de ciclos do lugar de pontos fixos. Então, se você chegar em ambos os membros aqui agora e aplicar pullback por um F índice zero, do lado esquerdo fica pullback índice zero de alfa, do lado direito fica índice zero contra todas as outras. Mas pela disjunção, esse índice zero só vai enxergar a contribuição do índice zero daqui. Tá? Então, termina pegando o mesmo F. Tá? Aqui a soma, o F está variando. Eu, com abuso de notação, tasquei um índice G, digamos, estrela aqui fora. Tá? Eu fico com I índice G estrela de alfa. Quando você distribui aqui para dentro, o G estrela só enxerga ele próprio, que é o próprio F estrela. Por disjunção, o resto dá zero. Tá? Então, você usa a fórmula de autointerseção para escrever esse pullback em termos do fibrado normal, vezes esse ciclo beta-F, e agora é só dividir. Tá? Você pode dividir. O beta-F, você tira o valor do beta-F dividindo. Aí volta lá, é o que aquela fórmula lá estava dizendo. Tá? Eu tinha explicitamente alfa como uma certa soma de frações em que no denominador aparecia a classe Cherny-Top normal. Por conta disso aqui, por conta da autointerseção. Fórmula de autointerseção. A gente pode agora, pelo menos, enunciar a fórmula de Bott. Pega um bocado de fibrados vetoriais equivariantes sobre uma variedade lisa e completa. Você tem que perguntar se tem que ser projetivo, né? Basta ser completo. Tá? Então, você pega agora um polinômio nas classes de Chern desses fibrados vetoriais. Então, eu estou pensando nesse x1 como uma primeira classe de Chern desse primeiro fibrado, e assim por diante. Polinômio homogêneo ponderado de grau n, quer dizer, o grau desse polinômio ponderado é o mesmo da dimensão do ambiente x. E essas variáveis aqui têm peso, que eu estou pensando como classe de Chern. Tá? Então, tem codimensão 1, codimensão 2, assim por diante. Isso aqui é ponderado, é meio pleonasmo, né? Dizer ponderado com pesos. Isso que eu quero dizer é que os pesos não são todos iguais. Os pesos são aqueles como você lê olhando para a classe de Chern. Então, ou seja, pega uma fórmula envolvendo classes de Chern de fibrados vetoriais equivariantes. Você quer calcular o grau dessa expressão. Isso aqui são classes de Chern e ciclos clássicos. Tá? É isso que eu quero. Resposta: esquece o ambiente e vai só para os pontos fixos. Faz essa mesma conta nos pontos fixos. E a resposta é a mesma. Tá? Isso é a forma de Bott. Então, a gente... Step for short, né? A gente abrevia P de E, esse polinômio nas classes de Chern de fibrados vetoriais equivariantes sobre uma variedade lisa completa. Então, a gente vai poder calcular o grau
dessa fórmula, tão horrível quanto ela seja, em termos das restrições aos pontos fixos. Tá? Você tem os seus fibrados aí na variedade, mas tem os pontos fixos, digamos, pontos fixos isolados, então vai ter um certo número finito de fibras, tá? Com ação, aí vão aparecer pesos, que essa ação se decompõe, tá? Toda ação de um torus é completamente decomponível, tá certo? E aí tem as classes de Chern equivariantes, que são apenas contas com funções simétricas elementares nos pesos. Então vira tudo uma álgebra de frações racionais. É isso que vai virar a história aqui. Então, o teorema é esse. O grau, a integral que você quer calcular do lado esquerdo, você pode pensar que está calculando a contribuição dessas frações que estão aqui. Então, isso aqui é preciso entender como. Pega o mesmo PE que você tinha, aparece em classe de Chern, primeira classe de Chern, a quinta, sei lá. Aí você olha para cada um dos pontos fixos, você olha para essa classe de Chern no anel do ponto equivariante. Tá? Anel do ponto significa olhar um caractere, é um número que vai aparecer, que é o expoente que aparece lá na brincadeira. Se é uma componente, componente redutivo no lugar irredutivo conexo. Pensa em F como pontos isolados, que é o único caso que a gente vai fazer conta aqui. Tá? poderia ter dimensão. Poderia ter dimensão qualquer. Certo? Não é mais complicada a demonstração, mas aparecem mais nomes. Tá? Não acho que vale a pena o esforço aqui agora, não, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer nesse caso aqui, e tem tanta referência fácil para perseguir. Vamos ficar com esse caso. Então, pega essa imagem direta aqui, é o morfismo de calcular grau. Integral, não sei se você lembra da brincadeira, é calcular um grau, e esse grau é invariante por imagem direta própria. Tá? E, para simplificar, né, per simplicità di discorso, é assim, professor? Per simplicità di discorso, vamos supor que os pontos fixos são isolados. Então, nesse lado direito aqui, o numerador, eu acabei de falar, eu vou repetir por escrito aqui. É um polo homogêneo de grau N, nos caracteres que ocorrem na decomposição da restrição de E ao ponto fixo. Restrição de E a um F, que é um ponto fixo, você está com espaço vetorial no qual o toro está agindo. Espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Então, ele vai ser soma direta de subespaços de posto 1, cada um associado a um caractere. Caractere significa um número, um peso, né? Um T elevado a A, esse Azinho aí do expoente que apareceu é o peso. Ok? Então, aquele polinômio abstrato horroroso nas classes de Chern clássicas viram o número inteiro. Tá? E vai ser funções simétricas, coisas assim, que você calcula nos pesos que aparecem na decomposição para cada fibra como soma direta de autossubespaços. Um caso assim, digamos que o polinômio seja C1n elevado a n-2 vezes C2. Tá aí um polinômio ponderado de grau n nas classes de Chern. E digamos que a restrição num ponto fixo que você quer calcular apareça um caractere com multiplicidade 2, quer dizer, você pode ter perfeitamente um autossubespaço de dimensão 2, quer dizer, repetido 2 vezes, okay? E um outro aqui 2, certo? Então, eu escrevi assim como caracteres, mas o que está aparecendo na prática aqui são 3 números. Um deles é repetido, e o outro é outro, supostamente outro. Você pega esses 3 números e faz essas funções simétricas nisso.
Tá? Então, a primeira classe Chern é simplesmente a soma. Tem um pouco de licença poética, ou como é que se diz, abuso de notação, que é usar a mesma notação daqui para aqui. Aqui eu estava pensando nos caracteres, e aqui eu estou pensando já nos números mesmo. Okay? A primeira classe de Chern equivariante correspondente a esse negócio aqui é 2 vezes o número associado a esse Q1 mais o número associado ao Q2. Okay? Então, essa é a primeira. A primeira classe de Chern é soma. A segunda é o quê? Soma dos produtos dos C2. E por aí vai. O C2, então, dá isso aqui. Em geral, o que você faz é isso. Ó. Se você tiver raízes de Chern A, B, C, etc., até Z, você expande 1 mais TA vezes 1 mais TB vezes 1 mais TZ e pede o coeficiente de T na K. Essa é a K-ésima classe de Chern equivariante. Esse número aí. Tá? Então, esse P obsceno que está aqui vira esse número. Tá? Vira esse número. Esse N-2 é o mesmo N-2 que estava aqui. O C1 é o que a gente calculou. Isso aqui agora é um número. Isso aqui é outro número. Tá? Então, lembrando que cada caractere é um T elevado a alguma coisa. Finalmente, eu acabei com os abusos de notação e introduzi os números que tem que fazer aparecer. Isso aqui é uma classe de codimensão N no anel equivariante de um ponto, porque é um ponto fixo. Esse F não é um ponto fixo, é lá que está sendo lida essa coisa aí. Tá? Na pobreza do anel de Chau equivariante de um ponto. É lá que você foi parar. Foi parar como? Porque você restringiu os pontos fixos. E tem um teoremão lá para trás que diz, ó, você não perde nada restringindo os pontos fixos, porque os seus ciclos sérios provêm dos pontos fixos por imagem direta. Inacreditável, mas funciona. Então, na fórmula de Bott, o lado direito é uma soma finita de números racionais, que na prática, em exemplos práticos, pode ocupar 3 telas de computador. Tá? E ocupa. Para vários exemplos que a gente fez. Eu vou repetir o exemplo inesquecível, que agora vai ficar mais inesquecível, vai ficar mais clara a expressão. Na situação em que X admite uma ação com número finito de pontos fixos, então, a característica de Euler, que é a classe de Chern-Top do tangente, pela fórmula de Bott, você pega essa mesma fórmula e joga em equivariante, só que isso que você está fazendo aqui em equivariante está dividindo pela mesma coisa, porque o normal de um ponto é o tangente. Então, esse cancela com esse. Então, você está somando quantas vezes? Tantas quantos são os pontos fixos. Então, o número de pontos fixos, se você tiver uma ação de um toro com número finito de pontos fixos, esse número finito é a característica de Euler da sua variedade. Okay? Isso é verdade mesmo. Mas tem o meu TX. pois é, você não vai lembrar que a característica da classe top do jeito. Você característica Tipo, aquela que depois que você explode o lugar jacobiano serve? eu acho outra mesmo. Assim, é uma coisa. É uma ação dorme desse tempo. A característica de ordem é só um certo de ordem da máquina. Legal, beleza. Esse exemplo para ficar inesquecível. Então, a característica de Euler de Pn é n mais 1.
Porque você arruma uma ação que não seja vagaba, os pontos fixos são os pontos unitários, 1, 0, 0, 0, 0, etc., n mais 1. Tchan, 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 tchan. Então, esse exemplo 1 é para calcular o número 1. Né? Você motiva a fazer teoria de interseção para quê? Para poder calcular o número de interseção de duas retas. Calcular o número de interseção de duas retas. A gente já sabe que a resposta é 1. Isso não mudou. Aí vou complicar um pouco e calcular esse 1, primeiro clássico. Tá? Vamos calcular os dois lados da fórmula de Bott. Tá? O anel de Chau de P2 é esse anel de polinômios truncado, né? 3 retas, a interseção é vazia, então você passa a quociente por H3. Representa, oh meu Deus, sempre tem um erro de digitação. Ops. Representa. Isso é que tá. Tá, então tem que procurar prensenta. Já tem aqui. Eu abri antes de acabar de compilar, voltou para o começo. Então, gente, onde, vocês lembram de uma palavra que estava lá? É. Apresenta. Mas tem representa demais, tem representa torto e direito. Ah, não é mais fácil procurar aquele 1 maiúsculo, matching case. Pronto. Então, o representa está aqui. Aí você tem a classe hiperplana. E a gente já fez essa conta, sabe que H ao quadrado, por definição de divisor de Cartier, definição de primeira classe Chern, o que você quiser colocar. O grau disso aqui dá 1. Porque a gente já tem um certo conhecimento sobre o anel de Chau de P2. Mas, digamos assim, para comparar com a fórmula de Bott, tudo que interessa é que eu tenho do lado esquerdo uma expressão polinomial nas classes de Chern. E a minha expressão polinomial foi C1 ao quadrado. Primeira classe de Chern de O1 ao quadrado. Ok? Essa mesma função polinomial nas classes de Chern clássicas, você vai aplicar em equivariante. Em equivariante significa o quê? É fazer a conta em fibras sobre pontos fixos. Ok? É isso que Bott diz. Então, você tem que ter um toro agindo. E de tal forma que o fibrado, que vai ser cuja classe a gente quer calcular, que é o O1, seja equivariante pela ação. Um projetivo não vive sem a sequência de Euler.
Tudo que você quiser fazer com o projetivo, você vai para a sequência de Euler e está resolvido lá. É isso que a gente vai fazer. Então, você escolhe uma ação que eu exprimo nas funções coordenadas pela escolha de um caractere. Então, T agindo em xi é um caractere lambda-i agindo em xi. Esse lambda-i T vai ser um T elevado a um peso a ser escolhido, que está completamente geral. E se você escolher bem, o número de pontos fixos vai ser finito. Você tem que escolher fora de uma coleção finita de hiperplanos no reticulado de pesos. O que é reticulado de pesos? Olha, no caso aqui são 3 pesos, é o Z3. Para fazer 3, você vai ter que evitar uns certos hiperplanos lá, que anula o que você não quer que anule. Anula o denominador. Você não quer que anule o denominador. Lembra que na fórmula de Bott aparece o denominador. Aparece um denominador zero, você não pode calcular. E a gente precisa que os pesos na decomposição dos espaços tangentes sejam não triviais, porque se você lembrar lá, é o que aparece no denominador na fórmula de Bott. É a classe de Cherny-Top do normal está num ponto fixo, a classe de Cherny, o normal é igual ao tangente, está calculando as classes do tangente. Em equivariante, isso se exprime em termos de pesos. E os pesos, então, não podem ser anulados. Tá? Então, resumo resumido, você está com 6 estrelas agindo primeiro no espaço das funções coordenadas. Como é que calcula os pontos fixos? Você faz x0, x1, x2 projetivamente igual à sua imagem pela ação. Significa dizer que essa razão tem que ser igual a essa, tem que ser igual a essa. Isso dá um sisteminha envolvendo as quádricas, que você resolve e vê que só tem um 0, 0, 0, 0, desde que os W sejam distintos. Se você fizer 2 Ws coincidirem, vai aparecer uma reta invariante. Você pega os 3 distintos, olhar para esse sistema aqui, ok? E precisa lembrar aquela história, né? Se você pegar 3 pontos em P2, você sempre arruma 3 cônicas que se cortam exatamente só nesses 3, né? A história do XY, XZ e YZ, né? Então é isso que está rolando aqui. Se eliminar o denominador, é uma coisa parecida com essa que vai acontecer. Então, o conjunto de solução são só os 3 pontos unitários. E aí vão aplicar a fórmula de Bott para esse conjunto finito de pontos. Então, você vai pegar um fibrado equivariante. Cada fibra vai ter a ação do C estrela, e o C estrela tem essa mania de que qualquer ação dele explita completamente como soma direta de alto subespaço, seguindo, como é que se diz, caracteres. Cada EX fica uma soma direta de EX lambda, que consiste no subfibrado, em que a ação é dada pelo caractere lambda. Ok? Então, meu fibrado aqui é o O1, que é o dual do tautológico. Certo? Eu não vou nem usar o tautológico que a gente usou até então. Eu vou usar o outro tautológico, que é o dual, sem nem me referir ao primeiro, e que é igualmente natural, como vocês vão ver. O que é que você vai fazer? Você tem o fibrado trivial, gerado pelas funções coordenadas, isso aqui posto 3. Aí, para cada ponto, você pode pegar o subespaço das formas lineares que se anulam naquele ponto. Isso define um subfibrado K. Para cada ponto, você olha para as formas lineares que se anulam naquele ponto. Tá? Então, vão ter 2 independentes que se anulam no ponto. Então, isso vai dar um subfibrado K
equivariante pela ação que a gente tem aí, tá certo? E de posto 2. E aí o quociente é o O1. Você tem, digamos assim, x0 e x1 que se anulam naquele ponto 001. Ok? Então, o subespaço é gerado por x0 e x1. Você mete isso dentro de x0, x1, x2, o quociente é o x2. Tá? Vai ser, então, uma base para a fibra do OP21. Restrita ao ponto em questão, 001. Nesse ponto, as fibras funcionam assim. A equação do ponto é x1 igual a x2 igual a 0. Então, está aqui no núcleo, é a fibra do K no ponto. F é o fibrado trivial. Estritamente, eu deveria fazer aqui cartesiano P2, mas a gente já passou desse preciosismo. E aqui o quociente. Aqui eu devia ter colocado a classe de x0, mas essa sequência aqui é split. Qualquer sentido que você quiser imaginar, posso pensar em x0 mesmo. Tá claro? Isso aqui é a sequência de Euler na fibra sobre um ponto fixo. E lembra que o tangente, né, tangente grassmanniana é o quê? É o dual do sub tensor quociente. Para o projetivo, o dual do sub é esse K, o sub é esse K aqui, e o quociente é o O1. Esse aqui é o TP2. A fórmula do TP2. Se você souber pesos para K e para O1, você sabe pesos para TP2. Tá? Peso para o produto tensorial é o produto dos pesos. Peso para o dual é o negativo do peso. Tá? A ação induzida no dual, aparece um sinal menos. Tá? Então, o TP2 vai se decompor como soma direta de alto espaço dimensão 1. De que maneira? Você vai pegar o dual desse espaço aqui, tensor esse espaço. Dimensão 2, tensor dimensão 1, vai dar dimensão 2, que é o que você espera para o tangente de P2, a dimensão 2. E essa é dada por esses caracteres, W0 menos W1, W0 menos W2. De onde é que vem W0 menos W1? É por causa do dual. Se K estrela aqui, vai trocar o peso de x1 pelo dual, que é o menos W1, e aqui o menos W2, e o do x0 fica inalterado. O peso do x0 é o W0, tensor o outro com negativo. Então, você tem a decomposição do tangente como soma direta de dois subespaços que são autossubespaços. E uma base compatível com essa decomposição é essa que está escrita aqui, onde esse I é ou 1 ou 2. Ok? Está tudo entendido aqui nessa transparência? Não é para ficar mistério nenhum. Porque isso aqui é o que explica todas as contas que vão rolar. Então, mesmo que você não soubesse o nome sequência de Euler, você pode pegar o fibrado trivial, olhar para as funções que se anulam em cada ponto, se dá um subfibrado, e olhar para o quociente, que a gente está chamando de O1 por mania. E você pode calcular explicitamente essa receita para cada ponto P tipo 100, como está aqui. Para P igual a 100, são essas escolhas. Se for para outro ponto fixo, essas escolhas aqui vão mudar. Tá? Então, quem é a segunda classe de Chern que aparece no denominador? Eu produzo os pesos. Okay? Para esse ponto fixo. No outro ponto fixo, é outro número que aparece. Tá? Para os outros, você tem uma coisa análoga, está escrito aqui. O C1
é representado pelo W0. E lembra, né, no ponto fixo P que a gente está olhando, o gerador do subespaço é o x0, cujo peso foi escolhido ainda indeterminado W0, pode ser qualquer valor. Tá? E nos outros, análogo. Vê quem é que sobra. Você sabe quem é que zera, vê quem é que sobra. Aí você junta tudo, aplica a fórmula dos resíduos, o lado esquerdo, que é clássico e dificílimo de calcular, vira uma conta de uma soma de 3 frações. 3 frações por quê? Porque o conjunto de pontos fixos é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, aí as 3 frações. Lembra, né? C1 do primeiro ponto fixo era W0, só que aqui aparece C1 ao quadrado, então fica W0 ao quadrado, etc, etc. Você pode mandar um e-mail para simplificar isso aqui. Realmente simplifica e dá um Pix. Mas você pode, como você já sabe a priori que essa função é constante, você pode substituir valores. Na prática é assim que a gente faz. Você substitui, fica rapidíssima a conta. Porque você substitui valores com cuidado de não anular os denominadores que vão aparecer. Como é que você vai ter esse cuidado? Faz as contas. Se aparecer um zero, põe um aviso que apareceu zero, muda os pesos. Tá? Como você sabe que os caracteres que aparecem são não triviais, você vai ter sucesso. Tá? Você sabe disso. Muito bem, souberam calcular 1 como soma de 3 frações. Então, daqui para frente, a gente pode fazer o seguinte. Próxima aula, de repente, eu ainda escolho. Exerço minha... Como é que se diz? Minha tirania. Aí vou escolher um ou outro exemplo para fazer conta. Para as próximas, se vocês quiserem, traz algum probleminha que de repente se encaixa e tenta fazer um grupo de estudo e resolver. Então, eu e milhões de outras pessoas implementaram essas contas aqui de 200 maneiras diferentes, quer dizer, tem pela internet, aí você acha isso. E, para minha grata e querida surpresa, um colega nosso fez da forma mais eficiente que eu jamais podia sonhar na minha vida. Tem comparações do tipo, contas que, quando eu implementei, levaram 3, 4 dias para acabar, leva 3, 4 segundos para acabar. São contas com números. Se souber fazer isso aí de uma maneira inteligente, faz assim. É porque é interessante você poder calcular efetivamente isso para muitos números. É porque tem situações em que dá para argumentar a priori que a resposta que você está procurando, em função de um grau ou de uma dimensão variável, tá, é polinomial. Se souber estimar o grau, você determina o polinômio por interpolação, calculando casos explícitos. Mas, para isso, você tem que ter a capacidade de calcular casos explícitos que não leve 5 dias para fazer cada um. Você interpola e aparecem fórmulas polinomiais absolutamente mágicas. Tá? Então, eu vou lembrar de... Como é que faz agora para ir para... Não, eu fiz uma coisa errada. Para a gravação, é aqui. Primeiro, tchau, câmera. Aí depois é no More. Tem que fazer aparecer os 3 pontinhos, né? Cliquei, não aconteceu nada. Ah, aconteceu agora. Então, recording. Vai. Restart, a gente já sabe, já tinha startado antes, né?
Ele só Ah, tá. Stop.